Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, eu vou ler com vocês a partir do versículo de número 23, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, esta mensagem que está contida aqui no livro de Samuel, e é algo que Deus colocou no meu coração desde manhãzinha, ao me levantar. Hoje eu levantei até um pouco mais cedo do que costumo fazer, e esse texto, esta mensagem, ela estava no meu coração, e portanto eu quero compartilhar com vocês. A situação aqui, vocês conhecem muito bem da guerra que estava acontecendo entre os filisteus e também o povo israelita. Naquela ocasião, os filisteus que estavam no auge, eram aqueles que sempre estavam oprimindo o povo de Deus, oprimindo Israel. Mas também era através desses filisteus que o Senhor, ele realizava os seus propósitos ali no meio do povo. Aconteceu no capítulo de número 4, por exemplo, que Deus levanta os filisteus, e a palavra profética dita por meio de Samuel, ou dita para Samuel, ainda pequeno, estava iniciando o seu ministério, e nesse capítulo 4, os filisteus são os instrumentos de Deus para trazer o juízo sobre os filhos de Eli e também sobre Eli, porquanto eles estavam andando de uma forma a desagradar a Deus, e mais do que isto, estavam causando escândalo no meio do povo, e assim o povo estava numa decadência terrível, religiosamente falando. Estavam se afastando cada vez mais de Deus. E o Senhor, no capítulo de número 4, ele promove então essa peleja entre Israel e os filisteus. E ali teriam que levar então a Arca da Aliança para a peleja, para que a presença de Deus se manifestasse e eles vencessem os filisteus. Porém, na hora que levaram, e quem teria que levar? Ofni e Finéias. E eles levaram a arca para lá,
porém não resolveu o problema. Os filisteus tomaram a arca e os 2 filhos de Eli morreram nessa guerra, morreram nessa peleja, morreram no seu pecado. Deus trouxe o juízo sobre a família de Eli, como havia falado. Eli, quando então ouve a mensagem do que acontecera, também caiu da cadeira onde estava sentado e também veio a óbito. Terrível a situação. Então vejam, esses são os filisteus que ali estavam, e para estes primeiro que eu mencionei, foi juízo. Agora, nós temos no capítulo de número 17, os mesmos filisteus aqui novamente em peleja, e quando você olha para o texto um pouquinho atrás, aí você percebe que o povo estava numa situação terrível naquela ocasião. O povo havia se empobrecido demais por conta da presença dos filisteus naquela ocasião. Não tinha mais, capítulo 13, verso 19, não havia na terra de Israel ferreiro, não tinha. Por quê? Por que não tinha ferreiro? Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rilha, a sua enxada, machado, o sacho. Os filisteus haviam dominado a situação de uma tal forma que os israelitas estavam sujeitos a eles. Eles estavam dominando de uma tal maneira que só pobreza no meio do povo de Israel. Eles estavam arrancando tudo que Deus concedia, tudo que Deus dava, era arrancado, era tirado pelos filisteus. E o que faz com que o inimigo ele prevaleça de tal forma assim? A desobediência a Deus. O viver em desacordo com a palavra de Deus. O inimigo ele toma legalidade, ele toma força quando eu estou descompromissado com a palavra de Deus. E é isso que estava acontecendo aqui. Agora, Deus vai mudar a história. Deus vai mudar o quadro. Mas onde está um valente? Onde está um corajoso? Onde está a pessoa que vai se levantar para pelejar e trazer libertação para o povo? Naquela ocasião, se levanta Golias, o filisteu, um homem forte, alto, um gigante, como é dito, e ele zomba do exército israelita, pedindo um homem para que pelejasse com ele, e se esse homem o vencesse, então os filisteus serviriam Israel o resto da vida. Mas, caso o Golias o vencesse, então os israelitas estariam submissos, sujeitos a eles. Eu pergunto para vocês, já não estavam os israelitas, já não estavam subjugados pelos filisteus? Acabei de ler o versículo que mostra isso. Mas o que ocorre aqui, meus queridos irmãos, é que nós temos que observar que no meio dessa situação toda está surgindo a oportunidade para quem? Para um homem que Deus havia escolhido. Na mesma peleja, numa mesma guerra contra do mesmo inimigo, nós temos o juízo de Deus. Ofni e Finéias sendo mortos, mas também através dos mesmos filisteus, Deus está dando oportunidade para uma pessoa que ele quer. Deus quer que o seu nome seja conhecido no meio do povo de Israel. E quem é esse? Davi, o pastor de ovelhas. Aquele pastor de ovelhas que ficava lá atrás das ovelhas, louvando o Senhor com a harpa, que nesta ocasião já havia sido ungido por Deus, lá no meio da sua família. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era Davi, tá bom? No meio do povo todo. Mas nesta ocasião aqui, Davi desce lá para a peleja,
para levar alimento para os seus irmãos que ali estavam servindo o exército de Saul. E quando ele ali chega, olhe só o que ele vai ouvir das pessoas que estavam na guerra, dizendo, tá vendo aquele homem lá que está gritando? Faz 40 dias que ele está ali gritando, faz 40 dias que ele está zombando de Israel, e não tem um homem aqui que desça lá, mas não teria mesmo. Aquela guerra não era para nenhum outro senão para Davi. E enquanto Davi ali não aparecesse, aquele homem ficaria zombando, gritando lá. Foram 40 dias. Se Davi não desse, viraria 50, viraria 60. E aquilo perduraria até que Davi descesse aquela peleja. E Davi veio. Davi chegou até ali e ouviu aquela história. Queridos irmãos, o Senhor nosso Deus, ele tem uma forma tão maravilhosa de trabalhar, uma forma tão maravilhosa de agir, que realmente o homem natural, ele nunca vai entender. O homem natural, ele sempre vai perder as oportunidades que Deus tem dado. Mas, se você atentar bem para a palavra de Deus e você obedecer à voz do Senhor Deus, andando conforme a sua vontade, o seu propósito, procurando entender o que é que Deus tem para a tua vida, até aquilo que não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Olha como que Deus vai fazer para atrair Davi. Pois é, irmãos, Deus tem coisa boa para nós, gente. Deus tem coisa boa. Você vai cumprir com um propósito maior de Deus. Qual que era o propósito maior de Deus com a vida de Davi? Era ser rei de Israel. Era ser o pastor de Israel. Deus estava olhando para o seu povo no meio daquela aflição, no meio daquela escravidão, e Deus quer livrar o povo. Mas Deus, ele escolhe Davi, agora escolheu Davi para fazer a sua obra. Olha para o texto, gente, Deus não vai deixar ninguém desprovido de nada. O que é que nós estamos precisando? Ora, Deus precisa de uma pessoa para pelejar no mundo espiritual. E o homem usado por Deus tem necessidades que são materiais. Deus sabe disso. Deus sabe disso, e daquilo que nós temos necessidade. Preste atenção na mensagem, você ainda não viu isso ainda. Você vai ouvir isso agora, você está ouvindo agora, tá bom? Para realizar algo para Deus, Deus não vai deixar ninguém de mão vazia. Deus não vai deixar ninguém desprovido do necessário. E olha o que é que Deus está fazendo aqui. Deus está mudando a história de Davi totalmente. Por causa do quê? Por causa do ministério, por causa do propósito de Deus com Davi. Deus quer Davi como rei de Israel. Bem, vai cumprir o propósito de Deus, mas olha o que é que Deus vai fazer aqui no mundo físico. Olha a proposta aqui. O rei Saul, então ele diz que o homem que topasse enfrentar aquele filisteu, verso 25, tá bom? Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Davi é um tipo de pessoa, meus irmãos, que não precisa. Davi é um tipo de pessoa que não precisa absolutamente de nada que o leve a enfrentar os desafios e as dificuldades. Nós vamos ouvir aqui no texto, vamos ler no texto, que ele vai dizer para o rei: eu, para defender a ovelha do meu pai, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Para mim não tem essa não. E ele confiava em quem? Ele sempre confiou no poder de Deus. Não é na sua força, é no poder de Deus. E agora, para ir até o filisteu, Deus ainda dá uma motivação a mais para esse homem.
você vai enfrentar, você preste atenção, não está havendo troca aqui. Davi não precisa da troca para ele fazer a vontade de Deus, e Deus também, para nos abençoar, ele não precisa de troca. Não está havendo troca, viu? Não está havendo troca. O que está havendo aqui, irmãos, é o agir do mundo espiritual, dos princípios do reino de Deus. Você vai fazer para Deus, Deus vai fazer para você também. Pode ter certeza disso. Olhe o que Deus ele promove aqui. Deus sabia que esse homem aqui enfrentaria. Se Deus dissesse para Davi, vai lá e entra, ele entraria, irmãos. Ele entraria na guerra, confiando no Senhor. Porém, Deus, ele ainda deixa uma porção material. Ninguém, irmãos, que trabalha para Deus e faz algo para Deus, sai de mãos vazias, de forma nenhuma. É por isso que o homem natural, ele não entende a forma de Deus agir. O homem natural, ele quer fazer permuta, ele quer fazer troca, ele quer negociar com Deus. Com Deus não se negocia. Pode ficar tranquilo. Agora, se você for uma pessoa espiritual, se você for levantado por Deus para determinada oportunidade, fica tranquilo. Ninguém vai passar na tua frente. Foram 40 dias com a mesma proposta dada. Cadê aquele que foi entrar na frente de Davi? Cadê aquele que vai tomar a frente de Davi? O que é teu, Deus reservou. O que é teu, Deus tem reservado. E ninguém vai passar na tua frente. Deus tem um momento oportuno para todas as coisas. E o momento de Deus na tua vida vai chegar. Não se preocupe. Deus está reservando. Vai ficar, irmãos, oculto para muitos que não vão querer topar. Embora a proposta ela seja atraente. Olha, enriqueceu o homem da filha do próprio rei para o homem que venceu o filisteu, ia ser genro do rei, ou seja, entrar na linha sucessória ali do reinado de Saul, e os pais ainda ficariam livres de impostos, impostos pesados naquela época. E ele ficaria livre desses impostos, com toda esta atração extraordinária. A pessoa olha para isso aqui, olha para a bênção, olha, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Ah, a filha do rei, né? Não devia ser uma mulher feia, não é verdade? Vocês vão de convir comigo. Deveria ser uma donzela, e essa donzela, deveria não, donzela era, né? Mas deveria ser uma moça muito bonita para aquela época. Então, aqui, e os pais isentos de impostos. Então, tem muita coisa aqui que atraía a atenção de um homem para ele ir para aquela peleja. Só que acontece que olha para a bênção, olha para a proposta, agora ele olha lá para o gigante filisteu. É feio o negócio, não dá. A princesa é bonita. Mas esse filisteu é horroroso. Não vai dar para eu enfrentar esse filisteu. Irmãos, o homem natural, ele até quer receber a bênção. Ele acha a oportunidade extraordinária. Mas os seus olhos, na dificuldade, no problema, está atrapalhando ele. Não consegue vencer nada, não consegue superar nada, porque os seus olhos carnais brilham com aquilo que é material, mas quando olha para a dificuldade, olha o tamanho, olha a largura do ombro deste homem, olha o tamanho do seu escudo, olha o tamanho da sua lança, não vai dar. Em contrapartida, meus queridos irmãos, aquele que Deus preparou para o momento, chega e ele olha lá, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus, o exército do Deus vivo? Olha como que é o ponto de vista diferente. Olha como que a atitude é diferente. Ora, você, para saber se você está alinhado com Deus bem, preste atenção agora de novo.
Preste atenção de novo. Para você saber se você está bem com Deus, legalzinho ali, ó, andando conforme a vontade, está no propósito, olha para o desafio. Olha para o tamanho do desafio. Hein? Não está disposto a enfrentar? Não vai enfrentar? Até tem vontade, mas não vai enfrentar? Hein? Pois é, então tem alguma coisa errada aí. Tá alguma coisa errada, precisa arrumar. Precisa endireitar os passos aí com Deus. Agora, olhou para a dificuldade. Dá um gelinho na barriga. Quem é que não tem medo? Pois é, só que o que é coragem? Ausência de medo? Não, a coragem, ela é a disposição, uma predisposição que você tem para enfrentar o medo. E você vai, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está lá gritando e blasfemando. E Davi, ele tinha esse posicionamento. Comigo não tem essa. Quando foi levado para Saul, Saul coloca a armadura dele em Davi, Davi foi andar negativo. Não vai ser desse jeito. Isso aqui não serve para mim. E Davi então desceu para a peleja com o quê? Somente com a sua funda. Somente com a sua funda, com as pedrinhas, os seixos que ele pegou do rio, e lá foi enfrentar então o Golias filisteu. Você conhece a história. O que eu quero destacar para você aqui, irmãos, que para Deus, ele fazer com que a sua vontade maior se cumpra na nossa vida, Deus, ele sempre está dando para nós algo que também está nos atraindo. Deus não precisa disso, mas ele quer te presentear. Ele quer te abençoar, ele quer te favorecer. Você vai fazer para mim, eu também vou fazer para você. Você vai fazer para mim e eu não vou ficar sem fazer nada por você e para você. E o legal de tudo isso, sabe o que é? Que é ele mesmo que nos escolheu. Não fui eu que me dispus. Olha, tô aqui, meu Deus, eu quero fazer para o Senhor e agora. Aí Deus olha para mim, Denilson, você quer fazer para mim? Então, peraí, se você vai fazer para mim, eu também vou fazer algo maravilhoso para você. O que é grande para você? Hein? O leão é grande para você, mas você venceu o leão, né? O urso é grande para você, mas você venceu também, né? Eu vou dar um gigante para você e você vai vencer também. E eu tenho 3 coisas a mais aqui para você. Você faz 1 para mim, eu faço 3 para você. Viu? Agora, não fui eu que me dispus, não é você. Foi o próprio Deus que nos escolheu. Davi foi escolhido por ele e trazido para aquele momento. E mesmo assim, Deus vai dizer, vai fazer para mim e eu também vou fazer para você. Você entende isso? Você compreende isso? Procure entender, procure compreender a forma como o nosso Deus ele age no mundo espiritual, e a tua vida vai dar uma virada extraordinária quando você passar a entender o agir de Deus na tua vida. Amém.